Olá, professores, gestores. Estamos aqui para mais uma TPC, a TPCG, né, da Diretoria de Ensino. Meu nome é Emerson, sou PEC dos anos iniciais. Meus colegas estão aqui. Eu sou a Ângela, de língua portuguesa. Olá, eu sou Montoya, PEC de Biologia. E nós estamos aqui reunidos para dar continuidade à formação realizada no encontro anterior, tá? Então, nós estamos aqui com o tema Formação de Leitor. Qual trabalho realizar? Próximo. E aí nós temos o quê? Perfis de leitores. Diante da leitura que é realizada normalmente, né, nós temos aí a teoria em relação ao que nós podemos contribuir para dar sentido e para que o aluno tenha domínio em relação à sua leitura. Dentre a avaliação da fluência leitora, que foi estipulada desde o ano passado, ela adotou alguns perfis de leitores, né? E esse perfil ele dá um norte para a gente do que a gente precisa trabalhar com os alunos para dar continuidade a isso. Então, o primeiro perfil é de pré-leitor. Este perfil ele indica que o aluno não dispõe de condições mínimas para realizar a leitura oral, ainda que de palavras isoladas. Então, digamos assim, quando nós falamos da aquisição do sistema de escrita, nós falamos aí da parte de alfabetização, é mais ou menos aquele aluno que não lê nada, não faz relação nenhuma com a leitura e a escrita ainda. Aí nós temos o segundo perfil, que é o leitor iniciante. Ele lê palavras e pequenas sequências textuais, porém o fazem de forma pausada, em um padrão de leitura silabada. É o que nós falamos ainda, né, que nós chamamos de decodificação, tá? Onde não há compreensão daquilo que foi lido, ok? E nós temos um outro perfil aí de leitor, que é o leitor fluente, que são os alunos que já venceram o desafio relacionado à decodificação das palavras e, por isso, leem de modo mais automático. Este mais automático é um cuidado que nós devemos ter. Tem aluno que ele demonstra uma proficiência leitora boa, porém, ao realizá-la, nós questionamos ao aluno, né, alguma coisa sobre o que foi lido e ele desconhece, ele não consegue compreender, interpretar informação alguma, tá? Então essa avaliação ela veio para nos dar aí um norte do que nós precisamos trabalhar, tá? Quando nós falamos de leitor fluente, em alguns documentos nós vamos achar como proficiente, ok? Próximo. E aí nós falamos assim, né? Tá, eu tenho estudantes com diferentes perfis, tá? E o que trabalhar? Quando o estudante se encontra na situação de pré-leitor, eu preciso trabalhar textos conhecidos, que são textos de memória, cantigas, parlendas, poemas, né, trava-línguas. Isso já é um material composto ali nos anos iniciais. Agora nós temos aí também para os anos finais, né, estudantes, um número aí, né, excessivo, vamos dizer assim, de estudantes que não compreendem ainda o que lê, mas nós temos ali professores de apoio também que podem colaborar. Para isso, nós vamos dar indicativos, tá? Diante disso que está sendo sugerido, não é algo só para ser exposto, mas no momento de ser apresentado o texto escrito e para que as crianças oralizem junto com o professor vai apontando, diante da medida que vai se lendo, algumas palavras em que ele perceba, né, que letra começa, com que letra termina, e é o que nós chamamos também de ajuste do falado ao escrito. Uma outra proposta aqui é a leitura em voz alta feita pelo professor, porque ele é considerado mais experiente, né? E aí ele mostra aos estudantes os procedimentos de leitura, que se lê da esquerda para a direita, não é isso? A entonação, então nós falamos aqui de aspectos prosódicos, que são aqueles que dão a entonação, se apegam também à pontuação, né? Para quê? Para que dê sentido àquilo que está sendo lido. Ainda como pré-leitor, nós temos a leitura por ordenação de partes do texto, daquilo que nós mencionamos no parágrafo de cima, né?
textos que eles têm de memória, tá? Porque eu preciso de algo que não abra espaço para ele ter que pensar muito, de forma assim muito ampla, né? E restringir aquilo que ele já conhece, ok? Então eu posso combinar para rever a respeito da fala no momento da oralização, eu retomar, apontando e mostrando partes por partes de cada palavra, ou no caso aqui nós estamos falando partes do texto. Então eu tenho frases e como ele é constituído. Este último item mostra que é um desafio muito grande para aquele aluno que não tem domínio nenhum, não tem conhecimento. Então, o processo de alfabetização no sistema de escrita, ele se dá dessa forma. A leitura, ela vem como item principal. Quando fazemos a pergunta assim, o que a criança aprende primeiro, a ler ou a escrever? Normalmente as pessoas dizem que é escrever, né? Mas a escrita, ela pode ser representada de qualquer forma, em qualquer outra língua, e não necessariamente que ele saiba o que ele escreveu, tá? Então, nós aprendemos primeiro a ler, ok? Próximo. Então, dando continuidade aí, qual o trabalho realizar para um leitor iniciante? O leitor iniciante é aquele que já faz o reconhecimento de letras, sílabas, até mesmo de algumas palavras, tá? Porque a memorização aconteceu anteriormente, tá? E aí, o que eu preciso trabalhar? Aqui continua determinando o professor fazendo a leitura em voz alta, tá? Considerando que ele é um leitor mais experiente. Isso já é uma prática nos anos iniciais, faz parte da rotina, essa leitura inicial diariamente, tá? Então, o professor ali, ele faz levantamento de hipóteses, mostrando o livro, a capa, o autor, tá? E aí ele faz as boas perguntas, realiza a leitura muitas vezes na íntegra e depois vem fazendo uma repescagem para mostrar alguns pontos. Outra coisa que tem que ficar bem claro, já mencionado anteriormente, são os aspectos prosódicos, tá? Onde o professor dá uma entonação respeitando a pontuação, as palavras que estão sendo ditas, tá? Uma outra proposta é a leitura em voz alta feita pelos estudantes, em situações que façam sentido, como ler discurso em cerimônia. As escolas preparam muitos momentos aí comemorativos, né? E os alunos são colocados para recitar. Isso é muito importante, faz diferença na vida do aluno e ele é treinado para isso. Um cuidado que nós devemos ter: a memorização de uma parte de um texto que ele apenas vai recitar não pode ser colocado como um esquema dito que o aluno está alfabetizado, tá? Muitas vezes ele decora aquilo, mas se eu não fizer a junção ali da leitura, o ajuste do falado ao escrito, para ele aquilo não faz sentido nenhum. Outra coisa muito importante para trabalhar com esse leitor iniciante é gravar a leitura dele, tá? E depois reproduzir para que ele avalie o desempenho. Isso é muito bacana. E aí ele tem que se autorregular, tá? Respeitando aqueles aspectos prosódicos, como mencionado anteriormente. A leitura por ordenação de partes do texto. Agora, esses alunos, eles já conhecem algo, então não vou trabalhar mais aqueles textos de memória. Eu vou colocar textos que eles não sabem decor. Textos não, frases. Desculpa, gente. Tá? E aí são os alunos que já saíram daquela situação anterior, eles já têm um pouquinho de domínio, né? E aí eu consigo avançar com que ele aprenda mais, tá bom? Próximo. E eu tenho aqui o leitor fluente ou proficiente, que é aquilo que se espera, né? E aí o trabalho realizado com esse leitor é a leitura compartilhada, a leitura colaborativa de textos de diferentes gêneros. Quando eu falo de textos de diferentes gêneros, eu estou falando de estruturas, de características, não é verdade? Eu preciso mostrar o universo ao aluno e não ficar preso a um determinado gênero, como muitas vezes acontece. Eu leio muito ao meu aluno aquilo que eu gosto, aquilo que eu tenho domínio. E nós vamos ver hoje aqui na formação, tá? Várias situações diferenciadas que precisam aparecer dentro da sala de aula, precisa ser proporcionado esse momento para o aluno. Uma outra proposta é a leitura por ordenação de partes de textos desconhecidos, né? Porque esse aluno ele já compreendeu
o sistema. E aí eu preciso possibilitar a ele o quê? Uma articulação que estabelece as relações de coesão e coerência. Ok? Situações significativas de uso dessa leitura. Nós falamos anteriormente, numa situação comemorativa da escola, o aluno fazer parte, ser participativo ali. Então, nós temos aqui sarau, telejornal, apresentações especiais e dramatizações. Essas dramatizações nós já trabalhamos em outro encontro de formação com os coordenadores, tá? E eles vivenciaram uma situação dessa, em que a replicação seria feita na escola posteriormente. Pode ser que já tenha chegado até vocês. Né? Quando a gente se depara com uma situação dessa, nós precisamos buscar um esquema, um meio, se organizar para que isso aconteça, tá? A outra proposta aqui é gravar a leitura do estudante e, posteriormente, reproduzir a gravação para que os estudantes reflitam sobre os aspectos da leitura de si e do outro, né? Não falei lá anteriormente da autorregulação? Então, eu retomo aqui de novo, tá? Eu preciso sempre buscar o quê? A fluência. E, para isso, eu tenho que oferecer algo com uma intencionalidade, tá? Quando a gente fala assim, não é proporcionar um momento de leitura vazio, qualquer. Não, eu tenho que ter uma intencionalidade, eu tenho que oferecer instrumentos diferenciados, né? Hoje nós temos aí nas escolas muito acesso, tá? Então eu consigo oferecer isso, tá? Aí eu não preciso ter tanto cuidado a um vocabulário, ok? É claro que eu vou ter cuidado ao que eu vou escolher para esse aluno, mas eu não posso também mantê-lo preso a um determinado tipo de leitura porque eu acho que ele não tem condições. O que nós sempre falamos para vocês é oferecer aos estudantes o quê? Desafios, como nós vamos oferecer a vocês agora. Próxima tela. Fizemos algumas formações aqui na diretoria de ensino, principalmente ao projeto Aprender Juntos. E dentre essas formações, nós apresentamos várias situações de leitura, tá? E aí nós falamos assim, leiam se for capaz. Aqui, inicialmente, nós colocamos aqui na tela o ladrão de galinhas. Tá? Esse ladrão de galinhas foi um tipo de leitura que poderia ser proporcionado a todos os alunos. Tá? Por quê? Porque é um tipo de leitura de imagem. Então, independente da condição do aluno, ele consegue entender que existe uma sequência de fatos ali expostos, tá? E ele consegue atribuir significado a isso. E aí eu posso abrir uma roda de conversa depois dessa leitura, mostrando, né, cada situação que foi vivenciada ali, e depois abrir essa roda de conversa para que discuta o que cada um entendeu, voltar a alguns episódios que aconteceu, tá? Isso daí, nos anos iniciais, há uma nomenclatura que é o ler sem saber ler, tá? Eu estou instigando o aluno à leitura de algo ainda que não está colocado com palavras, né? Não tem a linguagem verbal ali, mas eu tenho as imagens, tá? Próximo. E aí nós apresentamos uma outra situação que foi uma música. A princípio, como nós colocamos o título assim, leiam se for capaz, todo mundo se deparou com uma situação que está posta aí para vocês, né? Umas palavras ditas ali estranhas, né? E aí, diante dessas palavras estranhas, o que aconteceu? Todo mundo falou assim, nossa, eu não estou conseguindo ler. Isso daí é de um aluno analfabeto, olha só a nomenclatura que foi utilizada também. E aí conseguiram atribuir valor àquilo que está explícito, como colocaram ali Bahia, está demonstrando, Salvador. Também falaram que estavam enxergando ali, mesmo que de forma errada, semana, alien, né? O que não é real. Foi intencional apresentar um texto em alemão. E esse texto traduzido, eles ficaram assim até perplexos, né? Há uma musiquinha que normalmente todo mundo canta, que é Marinheiro Só. Tá? Aí depois nós apresentamos a música, tínhamos no momento formativo uma pessoa que conhecia essa língua, então num determinado período nós tivemos um informante que falava que sabia o que estava escrito ali. Olha que bacana, né?
Quem sabe nós não temos isso também em meio aos alunos, não é verdade? Mas aí instiga a curiosidade. Lembra que eu falei para vocês há pouco? De uma certa forma, nós tentamos buscar, né, atribuir sentido àquilo que está posto ali. Próximo. E aí nós temos uma competência, reconhecer a língua e fazer inferências a partir dela. Não é? Para nós que temos aí um vocabulário amplo, nós buscamos um sentido para aquilo. Para a criança, talvez isso seja um pouco mais difícil. Tá bom? Próximo. Agora nós temos uma situação de leitura aqui, onde também eu não tenho palavras, eu não tenho uma linguagem verbal ali explícita, né? Mas eu tenho uma sequência de imagens, onde mostram algumas interjeições por algo que aconteceu. E aí, para instigar a curiosidade, a leitura, para fazer o levantamento de hipóteses, nós deixamos o último quadrinho da tirinha aqui oculto. Por quê? Para ele pensar no que poderia acontecer. E aí nós retomamos a leitura ao primeiro quadrinho, ao segundo, ao terceiro. No terceiro nós observamos um joelho machucado e vem lá a maletinha do pronto-socorros, né? E o que a gente imagina? Ah, vai fazer um curativo no joelho. Será que é isso mesmo? Próximo. E aí no próximo a gente vê que não. E aí, será que o aluno consegue atribuir sentido a isso? Por que na boca e não no machucado, né? E aí o que responderia esta pergunta que eu acabo de fazer para vocês é o quadrinho 2, né? Os berros que ele dá. Quem poderia fazer parte de uma situação de leitura dessa? Todos os estudantes. Todos, tá, gente? Próximo. Aqui eu tenho a outra competência, antecipar dados e dialogar com sentidos. Próximo. Eu tenho mais uma situação aqui de uma história em quadrinhos. Eu tenho uma tirinha, aonde agora eu tenho uma linguagem verbal explícita, certo? Só que ela é um pouquinho diferente da anterior. Por quê? Porque eu preciso conhecer o personagem, não é? Então, de novo, eu tenho o Cascão e o Cebolinha, que no primeiro, independente do personagem, o humor estava restrito ao que aconteceu. Só que agora, para eu atribuir sentido ao próximo quadrinho que vai ser apresentado, eu preciso conhecer o personagem. Por quê? Porque alguém demonstra precisar de ajuda, de socorro, não é verdade? E aí o Cascão aparece para ajudar e aí nós fizemos a pergunta: o que vocês acham que vai acontecer? Normalmente falaria assim, ele vai ajudar ele, vai estender o braço, vai dar um jeito de ajudá-lo. Porém, né, a inferência que a gente já faz, espera aí, segundo o que nós conhecemos aí pelo personagem, né, ele não faria isso, porque medo de tomar banho, medo de se molhar, né? Próxima telinha. Aí na próxima telinha nós vemos que ele se ajoelha e começa a rezar. E é onde também está posto o quê? O humor. Que o nosso aluno ele tem muita dificuldade em interpretar esse humor, né? O que pode ser engraçado para um pode não ser para o outro. Então nós temos aí o desfecho, né? E nesses momentos de leitura, o interessante é isso. É nós fazermos ali uma projeção inicial, uma contextualização do que vai acontecer. Para quê? Para instigar o nosso aluno à leitura e depois fazer a proposta e deixar o desafio para ele, tá? Conseguindo ou não. Eu posso deixar a escolha, né? Eu posso fazer uma escolha mais ou menos apropriada para um determinado ano ou série, ou dependendo da minha intencionalidade, e posteriormente, tá? Eu posso deixar livre. Para isso, é importante eu ter em mente o quê? Que quando eu faço a escolha, eu já conheço o aluno que eu tenho, não é verdade? E aí eu conhecendo esse aluno que eu tenho, o que acontece? Eu preciso colocar aquilo que é possível para que todos participem, tá? Lembra que eu falei anteriormente do ler sem saber ler? Vocês podem observar também que nesses quadrinhos aqui eu tenho sempre letra maiúscula, tá? Então aqueles alunos que estão no processo de alfabetização ou que estão recém-alfabético, essa é uma letra maiúscula, ela é boa para a leitura dele, tá? E aí eu vou oferecer um desafio para ele nas próximas, porque eu não posso também ficar parado a só esse tipo de situação, ok? Próximo. Agora eu tenho aqui um enigma do material do ensinar
e aprender, tá? Esse enigma já foi um material utilizado por nós em outros momentos formativos com os coordenadores, tá? Então é provável que alguns de vocês conheçam essa imagem, tá? É uma cena. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma cena de um determinado ambiente, um vilarejo, uma cidadezinha, tá? E eu tenho várias informações. Dentre essas informações aí, como eu já falei, a palavra enigma significa uma situação desafiadora. Aí eu posso planejar o quê? Como que eu vou propor isso aos alunos? Eu preciso planejar, né, do que é possível, quais agrupamentos eu vou realizar, ou se eu vou dar uma atividade isolada de forma individual aos alunos. Aí eu tenho que pensar nisso também. Se forem agrupamentos, porque eu sei que eles vão ter dificuldade, são muitas informações, eu preciso verificar quais serão as boas perguntas que eu vou realizar, né? O que eu quero tirar dessa imagem? Primeiro vamos observar quais são as informações que eu tenho. Então eu tenho aqui pontos comerciais, como eu tenho cinema, a barbearia, eu tenho o bazar, aí eu tenho alguns cartazes, não é verdade? Primeiro, do lado esquerdo aqui, eu tenho um cartaz indicando os filmes da semana. Então eu tenho os dias da semana, eu tenho os dias do mês e eu tenho o nome do filme. Depois, ao meio, eu tenho lá no cinema, hoje. O que vai passar hoje no cinema? Eu tenho o K. Aí eu busco aqui do lado esquerdo, naquele quadrinho que eu falei para vocês, um nome. Claro que por ser um enigma, eu vou ter outros filmes que vão começar daquela mesma OK. Por quê? Porque eu preciso oferecer um desafio. Eu não colocaria tão nítido qual seria a resposta. E aí, para ele trazer essa resposta, o que ele precisa buscar? Ele precisa buscar outras informações ainda dentro da imagem. O que mais que eu tenho aqui? Nos estabelecimentos comerciais aqui, eu tenho horário de funcionamento, eu tenho horário, relógio e eu tenho dias da semana em que funcionam. E eu tenho uma fala aqui do dono do bazar, né? Ele fala de um determinado dia que ele vai fechar, porque é aniversário dele, né? Esta imagem, quando foi pesquisada e foi posta aqui para um momento formativo, ela foi posta de 2014 e 2015. Para que vocês possam trabalhar com os alunos essa mesma imagem, vocês devem oferecer para eles o quê? Um calendário, tá? Porque ele precisa pesquisar, ele vai fazer a relação, porque o que eu tenho aqui no cartaz do cinema? Eu tenho os últimos dias de um determinado mês. E ele fala que no dia 4 do próximo mês, ele vai fechar. Então, quais dias ali batem com qual mês, qual calendário? Olha quantas perguntas eu tenho aí para ser respondida. Parecia uma atividade simples? Talvez, né? Mas é uma atividade onde os estudantes vão precisar o quê? Ler mais de uma vez, selecionar e organizar as informações, retomar a todo momento a leitura para descobrir o que está explícito. Outra coisa, nós temos um reloginho lá acima e aquele reloginho. Como que eu vou descobrir se essa cena está sendo mostrada agora? Se são 8h10 da manhã ou se são 20h10 da noite. E aí? É um desafio, né? Eles vão adorar isso. Vocês podem perceber que todas as vezes que nós proporcionamos aos estudantes situações, tá, como esta, como uma gincana, alguma coisa desse tipo, bate uma curiosidade neles. O que nós precisamos neste momento é não deixar eles fazerem uso do recurso tecnológico, né? Senão eles vão buscar a resposta ali rapidamente, né? Tudo muito automático, tá? Ok? E aí, nós temos, próximo, nós temos outros gêneros de leitura, tá? Então, nós colocamos aqui o jornal, em que ainda há escola que possui jornal, ou tem uma parceria aí com alguns jornais da região, tá? Então, consegue alguns exemplares. O jornal ele é trabalhado desde os anos iniciais. É mostrado, eles folham o jornal, eles percebem do que o jornal é composto, né? E aí é muito interessante. Eu, por exemplo, até comentei com os colegas aqui. Eu sempre achei que o jornal era um instrumento utilizado pelos adultos. Então, eu não tive contato nenhum.
na minha adolescência, né? Fui aprender a manusear um jornal já enquanto adulto. As crianças hoje já conhecem. Existe o projeto lá nos anos iniciais, né? Então, eles têm algum conhecimento. Também é uma coisa significativa, porque vai ter notícias do mundo, notícias locais, onde é importante a gente estar atento, ainda mais nos anos finais de ensino médio, né? Eles são mais curiosos, às vezes alguém está buscando um emprego, alguém está buscando algo ali para comprar, né? E eu tenho tudo isso dentro de um jornal, tá? Depois nós temos Ciências Hoje, nós recebíamos essa revista, nós temos ela online, tá? Que também trata muitos assuntos interessantes. E aqui, como terceira opção, nós temos aqui o panfleto, que até hoje é um material de uso nosso nos momentos formativos. O quão rico isso daí é, tanto na alfabetização da língua, quanto na alfabetização da matemática. Porque quando nós fazemos os levantamentos de habilidades em defasagem, muitas vezes nós estamos buscando dados, informações explícitas, implícitas, né? Aí nós falamos de promoções, então nós falamos de valores, nós estamos buscando estabelecer relações aí de medida também, né? Qual compensa mais, qual não, mais pesado, dependendo do valor, não é isso? Então, olha quanta coisa envolvida. Quero falar para vocês agora. A todo momento nós estamos falando de leitura independente da disciplina, tá? Essa é a nossa intenção aqui, é mostrar para vocês que a leitura ela pode estar nas diversas áreas de conhecimento. Por isso que nós estamos mostrando esses exemplos para vocês, ok? Próxima tela. Aí nós vamos apresentar aqui apenas o link e comentar um pouquinho sobre um texto que já é objeto de estudo nosso de muitos anos, tá? Chama Modalidades Organizativas, da Kátia Lomba Bracklin. Muitos de vocês já conhecem ou já ouviram falar, tá? Esse texto dela, ele é dividido em várias páginas aqui. Ele fala da relação da leitura e da escrita, porque ele está preso e focado ali na alfabetização. Então é importante que vocês tenham conhecimento, tanto que nos anos iniciais, a leitura não é uma coisa que acontece eventualmente. A leitura é uma situação permanente, é uma situação ali diária, tá? Em que ela acontece e faz parte da rotina, tá? Para que ajude esses alunos a se apropriarem do sistema de escrita também, tá? E neste texto, o que nós tiramos aqui, que seria importante, como nós estamos falando de leitura, nós vamos mencionar aqui alguns tipos de leitura que devem ser, assim, propostos aos alunos, né? Então, nós temos a leitura pontual, a leitura compartilhada, como eu falei para vocês, né? As rodas de leitores, leitura em voz alta, nós temos a leitura silenciosa também, tá? Que é algo que deve ser trabalhado. Tem momento que eu não posso ler para todos, para conhecimento meu, não é isso? Então, o que nós temos aqui são os tipos de leitura e as finalidades, tá? Esse texto, gente, ele é muito rico. Independente da área de conhecimento, eu preciso ter conhecimento sobre esses tipos de leitura e suas finalidades para eu pensar numa proposta para a necessidade da turma que eu tenho, tá bom? Então, vocês terão depois, tem o link aí, tá? Mas se vocês colocarem lá no Google, vocês encontram esse texto com muita facilidade, que é um texto que vem aí colaborar muito, tá? E ajudar vocês para que vocês elaborem aí uma rotina, tá? Vamos pensar assim, em anos finais de ensino médio, uma rotina de apresentar um material, pedir para que essas crianças, eles também façam a leitura para vocês, tá? Instiguem eles a isso, tá? Mas quando eles vão fazer uma leitura, se for de escolha pessoal, que eles tragam e apresentem a vocês primeiro. Eu não posso deixar um aluno ler algo que não passou pelo meu aval, né? Eu não sei o que ele trouxe. Hoje tem aluno aí que fala assim, eu posso ler uma música, eu gostei da letra dela. Então, né, uma música é algo muito sério, né? A gente precisa verificar o que tem nessa letra, porque ele vai ler para o professor e para todos os colegas. E aí a gente não pode ter problema aí
de uma reclamação de um pai, alguma coisa aí, porque tinha um conteúdo ali que ele acha que não é propício, tá? Diante de todas essas situações de leituras postas aqui, que nós comentamos muito, é que quando eu proponho uma situação de leitura dessa, eu preciso pensar na organização do espaço físico. Eu preciso fazer isso só dentro da sala de aula? De jeito nenhum. A leitura, dependendo de como ela vai acontecer, de qual material eu selecionei para este fim, a leitura pode ser no pátio, pode ser na quadra, pode ser em outro espaço físico que a escola tenha. Eu posso fazer uma roda de leitores. Eles fazem a escolha do que eles vão ler, eu faço uma roda e cada um fale sobre. O que eu não posso ficar preso a esses alunos aí é ficar pedindo resumo, mas sim ele registrar o que foi lido, tá? E se ele quiser colocar algumas palavras-chave, porque depois ele sabe que o professor vai perguntar para ele. E uma coisa muito interessante que a gente trabalha isso desde os anos iniciais, e a gente espera que aconteça isso dentro da sala de aula, é a apreciação, né? O aluno tem que ser colocado para um momento ali que é perguntado para ele se ele indicaria ou não aquela leitura para o colega ou para outra pessoa. Isso é muito interessante, porque normalmente quando o professor faz uma leitura em voz alta e pergunta se a classe gostou, eles vão dizer que sim, para agradar o professor, né? Muitas vezes eles fazem isso. Eu não sei se eu estou falando muito preso aos anos iniciais, né? Mas pode ser que nos anos finais também isso aconteça, ou até mesmo no ensino médio. Essa apreciação ela é muito importante. Eu começo a mostrar para o aluno que ele tem que ter voz também. Ele tem que dizer se ele gostou, se ele achou bacana e o porquê. Ah, você indicaria? Sim. Mas por que sim? Justifique. Isso é muito importante, ok? Então, esse pedacinho aqui eu espero ter contribuído aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar com o coordenador da escola de vocês e aí eles nos procuram e o que mais a gente puder contribuir, faremos, tá? Agora eu passo a palavra para Ângela. Como o Emerson já comentou do jornal, então o jornal ele pode ser trabalhado por todas as disciplinas, né, todos os componentes curriculares, tanto o impresso como o online, e aqui nós trouxemos uma atividade para ser aplicada com o jornal, tá? Próximo. Então, aqui seria para instigar o aluno, apresentaria essa foto para os alunos, para que a gente pudesse começar uma discussão sobre lutas, porque também aparece no currículo, desde o 3º ano de educação física, as lutas, até o ensino médio, né, nos itinerários formativos. Então, para ver também os conhecimentos prévios dos alunos sobre o assunto, para instigar a leitura, a vontade de ler, né, e para ativar os conhecimentos prévios. Então, depois dessa apresentação e essa discussão em sala de aula, aí sim nós passaríamos para a leitura do texto, tá? Próximo. Então, o Centro de Lutas da Vila Real está com vagas para a prática de artes marciais. Então, foi um texto publicado há 12 meses, né, 24 de setembro de 2021, pelo portal de Hortolândia. Então, são 7 modalidades disponíveis pelo projeto Escolinhas Esportivas. A retomada gradual e consciente das atividades esportivas em Hortolândia continua graças ao avanço da vacinação da cidade. Seguindo os protocolos contra a disseminação do coronavírus pelo Código Sanitário do Estado de São Paulo, os treinamentos normal e de alto rendimento do projeto Escolinhas Esportivas da Prefeitura estão em andamento. Há vagas para aulas gratuitas em 7 modalidades de luta: judô, karatê, taekwondo, muay thai, capoeira, jiu-jitsu, kung fu. As aulas acontecem no Centro de Lutas Eliel Gomes, na Vila Real. Vou parar por aqui a leitura, mas só para a gente, né, colocar a situação. Então, o professor poderia fazer essa leitura em voz alta para os alunos, seria uma estratégia, ou também ele poderia escolher alguns alunos para ler, né? São 3 parágrafos apenas, então é um texto curtinho. Próximo. E depois eu passo, professor, para fazer perguntas aos alunos. Então, um dos questionamentos seria o que, né, que esse texto trata? Qual o fato? Então, vagas abertas para aulas gratuitas em 7 modalidades de luta.
Próximo. Outra pergunta seria quem? Esse quem se refere ao quê? Né? A uma pessoa ou a outra. Aqui são as escolinhas esportivas. A próxima pergunta é onde? Próxima. Então, onde? O lugar onde acontece Centro de Lutas Eliel Gomes, na Vila Real. E quando? No 24 de setembro de 2021. Então, aí os alunos vão localizando informações explícitas no texto. E o como? O como seria o modo, né? É um incentivo à prática de atividade física. E o porquê? Seria a causa. Despertar o interesse da população em artes marciais. Pode passar o próximo. Aqui, o próximo slide está com todas as informações explícitas localizadas. Então, aqui a gente está utilizando, na verdade, 3 estratégias, né? Instigar o aluno para a leitura, ativar conhecimentos relevantes, prévios, e também compreender os propósitos explícitos no texto. Essas perguntas aqui que foram feitas fazem parte da constituição composicional da notícia, do gênero notícia, né? Aí, o que a gente pode trabalhar? O gênero notícia, né? A gente pode também falar para eles sobre o título, né? A manchete, título principal, e também o lead, que seria o parágrafo, o primeiro parágrafo que sintetiza toda a notícia. Além disso, a gente poderia trabalhar com os discursos aqui no terceiro parágrafo, né? Então, isso só para a gente ter, assim, um pouquinho de um trabalho com a notícia, de falar de estratégia de leitura e de objetivos de leitura. Agora eu vou passar para o meu colega Montoya. Olá, pessoal. Bom, eu fui desse ATPC para tentar mostrar um pouquinho de que a leitura e a interpretação de textos, ela não está vinculada somente a linguagens, como muita gente pensa. Às vezes a gente fala, temos que ajudar a fazer a parte de leitura, interpretação de texto e tal, e o pessoal, mas eu sou de ciências da natureza, eu sou de química, eu sou de física. E aí é que entra hoje a minha participação para tentar mostrar um pouco de que todas as disciplinas, toda a área de educação precisa ler, precisa interpretar textos, precisa conhecer. E aí eu trouxe uma leitura bastante diferente, que seria uma leitura de rótulos, de embalagens, né, que a gente já puxa essa leitura trabalhando com conhecimentos prévios do aluno, como já disse a colega Ângela. Para tentar motivar o aluno, a gente tem que tentar trabalhar com coisas assim mais próximas. Então, rótulos, embalagens, é coisa que tem na casa deles, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de produtos do nosso dia a dia, como leite em pó, medicamentos, achocolatado ali, 4 versões, achocolatado, chocolate em pó, cacau natural e cacau alcalino, leite, um pão aí, aparentemente um pão integral. E qual seria o intuito desses produtos? Né? A gente, por não ler a embalagem, por não ler o rótulo, por não dar importância muitas vezes, a gente dá importância aqui, a marca e a preço. Eu quero leite da marca X, mas espera, o da marca Y tá 30, 40 centavos mais barato, então vou levar dele. E aí a gente acaba, às vezes, não se atentando. Como exemplo do chocolate, eu fui lá procurando um achocolatado. Mas espera aí, aquele ali está mais barato. De repente eu levei um chocolate em pó, eu levei um cacau natural. Por quê? Porque eu não li a embalagem, eu não me atentei ao rótulo. Então, para instigar o aluno, para motivar esse aluno, o que a gente pode fazer nessa atividade? Falar para o aluno trazer rótulos ou embalagens de casa. Mas se meu aluno não tem, ele de repente pode não ter desses exemplos que eu coloquei. Mas ele vai ter lá do arroz, do feijão, do açúcar, do detergente, da esponja de aço, enfim, de algum produto. Não precisa só ser gêneros alimentícios. Então, podem ser outros produtos,
porque todos vão ter rótulos, todos vão ter algumas informações. Nesse próximo slide, eu coloquei aqui de um produto alimentício. Aparentemente, se a gente lê os ingredientes aí, não tem qual é o produto em si, mas aparentemente de um iogurte. Ele começa lá, ó, leite reconstituído, semi-desnatado, preparado de frutas vermelhas. Dá a impressão de ser um iogurte. Por que eu peguei essa imagem? Para a gente trabalhar com o nosso aluno como ler esse rótulo, principalmente nesse caso, as informações nutricionais. Então, a porção. Porção é a quantidade média do alimento que deve ser consumida por pessoas no decorrer de um dia aí para uma alimentação saudável. Só que notem que a porção ele vem lá, ó, 170 gramas, que já é uma unidade de medida oficial. Você não vai ter normalmente na sua casa modo de medir algo tão preciso. Mas aí ele coloca uma medida caseira, uma unidade. Então, no caso, se for um iogurte, que a gente imagina que seja, um frasquinho daquele iogurte. O VD que está aí ao lado são os valores diários. Normalmente isso é um percentual que vai te falar quanto de nutrição você teve com aquele produto em cima de uma dieta de 2.000 calorias diárias, que é a média mais básica que se usa para a alimentação dos seres humanos. Então, no caso desse iogurte, em termos de energia, ele consumiu 107 quilocalorias, ou 449 quilojoules, que equivale a 5% do valor energético que ele precisa no dia, tá? Aí no lado esquerdo ali vem falando dos itens obrigatórios que a legislação brasileira pede que seja colocado. E outra informação importante é a lista de ingredientes, que informa os ingredientes que compõem o produto em ordem decrescente. Essa informação é muito importante, porque olha o que diz ali, ó, ou seja, dos ingredientes em maior quantidade para o ingrediente em menor quantidade. Então, por exemplo, no slide anterior ali, ó, que tinha aparentemente um pão integral, a pessoa que busca lá, eu quero consumir um pão integral tal para ter uma vida mais saudável e tudo mais, se ele não se atentar a essa parte aí, onde fala dos ingredientes desse pão, boa parte dos pães integrais, vocês podem comprovar isso olhando o rótulo até no mercado, se não trouxer como primeiro ingrediente farinha de trigo integral ou farinha de centeio, esse pão não é 100% integral, tá? Esse pão ele tem compostos integrais. Então, se ele aparecer lá, farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro, é farinha branca. Então, ele é um pão com fibras. Ele é um pão com fibras, porém não é um pão integral. Então, se você quer uma informação mais precisa, se você quer de fato algo integral, se atente aos ingredientes aí. Usei o pão como exemplo, mas isso serve para todos os outros. No próximo slide aqui, a gente colocamos uma perguntinha, ó. Qual biscoito é light? Então, são duas tabelas da informação nutricional, são tabelas reais, tá? De marca de biscoito aí conhecido, biscoito, bolacha, aí vai do gosto de cada um, não vamos entrar nessa discussão, tá? A tabela 1 e a tabela 2, a gente até destacou alguns itens que seria assim para a gente fazer um comparativo. Aí a pergunta, qual biscoito, qual desses, a tabela 1 ou a tabela 2, traz um biscoito light? Normalmente, quando a gente fala de algo light, é um produto procurado por alguém que quer manter a forma, que quer algo mais saudável, menos calórico, que não engorde ou engorde menos, né? Então vamos lá, só pegar alguns exemplos rapidamente, ó. Valor energético na tabela 1, 156 quilocalorias. Na tabela 2, 170. Carboidrato, que são açúcares, 19 na tabela 1, 16 na 2. Gorduras totais na tabela 1, 8,1 grama. Na tabela 2, 11 gramas. Ou seja, bem mais gordura, né? Aí vem a pergunta, qual desses é light? Provavelmente, na primeira análise, todo mundo iria dizer o quê? Ah, light é o biscoito da tabela 1. Mas olha lá que interessante. Não é não.
o light é o da tabela 2. Então, essas informações a gente tem que prestar atenção, porque a legislação brasileira ela não obriga que o produto seja de fato light, como a gente espera. Ela obriga que ele tenha um determinado percentual a menos de substâncias. Então, ele colocou um pouquinho menos de carboidrato, ele colocou um pouquinho menos de proteína. Pronto, ele é light, mas isso não quer dizer que ele engorda menos ou que ele não engorda. Legal, pessoal? Então, isso só algumas dicas de uma forma diferente que dá para você trabalhar textos, leitura, no ensino fundamental, anos finais aí em ciências, dá para ser trabalhado em biologia, em química, em física. Legal? Abraço forte a todos e até a próxima.